Ei, um passarinho me contou que você tá com dificuldade para fazer o PET do 8º ano da área de português, é verdade? Bom, passarinho não, foi a sua mãe. E ela veio me pedir ajuda. Então, por isso a titia criou esse quadro aqui. Me ajuda, tia prof. Olha, pega lá o seu PET que a titia vai te ensinar tintim por tintim o que é pra ser feito, hein? Ah, e tem um detalhe. Esse vídeo aqui é para te ensinar sobre português. Então preste bastante atenção para que você possa aprender de verdade com o conteúdo que eu preparei para você para essa aula, tá bom? Vamos lá então? Pega o PET, papel e caneta na mão e foco no vídeo. Bom, meus queridos, nós vamos trabalhar hoje o PET do 8º ano, a semana 1, tá bom? PET 2021. Quero falar 2 pontos importantes. O primeiro, sim, a titia está de óculos. Belíssima com seus óculos novos. E a segunda coisa é que o tema do PET da semana 1 é sobre resenha crítica. Então eu vou te explicar qual é a diferença da resenha para a resenha crítica para que você entenda o conteúdo e possa estar fazendo exercício do PET da semana 1 do 8º ano, tá bom? A resenha nada mais é do que um resumo mais objetivo sobre alguma coisa que você está lendo, um filme, uma música, etc. Enquanto na resenha crítica é necessário que você seja objetivo, conciso e também dê opiniões positivas, apontando os pontos positivos e os pontos negativos, certo? Acompanhe a leitura abaixo do texto para a gente responder as questões de 1 a 5, tá bom? Título: Emicida. Amarelo é tudo pra ontem. Netflix 2020 imprescindível. Documentário estrelado pelo rap Emicida aborda com leveza a herança cultura afro-brasileira e seu vasto legado, escrito por Alan Fernandes. Entre idas e vindas no tempo, o documentário da Netflix Emicida, Amarelo é tudo pra ontem, traça com enzima fluidez diversos paralelos entre o presente e o passado, focando na luta de personalidades negras que com muita coragem e determinação abriram caminho para as futuras gerações. Seguindo essa abordagem, o estreante na direção, Fred Ouro Preto, adota uma estrutura narrativa não linear e fragmentada que visa sobretudo explicar o fenômeno que culminou o show do rapper Emicida 2019 no Teatro Municipal de São Paulo. Espaço majestoso frequentado majoritariamente pela elite branca paulistana, muito embora construído e arquitetado por pessoas pretas convenientemente apagadas da história. A trama formalmente recorre a um modelo dividido em 3 atos, batizado pela obra como Plantar, Regar e Colher, que atende ao propósito de organizar sequências que alteram entre breves propósitos de organizar sequências que alteram entre breves animações meramente ilustrativas. Imagens de arquivo histórico, cena dos bastidores em estúdios, gravações das apresentações do músico no teatro, tudo devidamente amarrado pela narração do Emicida, que apesar de se tornar famoso justamente por travar intensos duelos contra os MCs, finalmente apresenta sua faceta serena e conciliadora, guiando o público rumo a um intenso e emocionante resgate da cultura negra brasileira, cujas raízes são muito mais profundas que a maioria de nós sequer imagina. Embora falte ousadia e uma maior inspiração por parte da direção, um tanto quanto formulaica demais para a proposta do documentário, o ritmo da montagem e edição torna a experiência em geral consistente e prazerosa. Além disso, o texto nunca se perde em divagações desnecessárias ou incluídas à toa, de modo abrupto. Cada linha de diálogo possui seu devido propósito e contexto, movendo a trama sempre adiante. Também há um minucioso trabalho de pesquisa no qual muitos dos fatos apresentados se conectam de maneira bastante orgânica, apesar de inicialmente soarem dissoantes. Um bom exemplo disso é a inusitada correlação que o filme sugere entre o recente surto de Covid-19 com o surgimento do grupo musical Oito Batutas, formado em meio à pandemia da gripe espanhola de 1919. Com um prisma que absorve a luz branca e a converte em todas as demais cores, a fotografia do longa-metragem utiliza imagens em preto e branco, cuja cor branca é levemente acentuada para retratar acontecimentos do passado em contraponto a uma paleta de cores variadas e vibrantes ao se referir ao presente. Assim, denota um certo otimismo e fé que amanhã será melhor do que ontem, ou para além disso, propondo que só é possível corrigir os erros do passado olhando para o agora. A trilha sonora é composta inteiramente por músicas do profético álbum Amarelo, justificando assim parte do título da produção. Em vez de somente ambientar as canções
as canções cumprem um papel essencial de conduzir a narrativa, ditando os temas de cada segundo e colaborando na conclusão dos arcos de maneira catártica. Assim como a narração que passeia sem pudor entre diferentes períodos e ritmos musicais, também adere a tal proposta, mesclando rap e samba e batizando os resultados do New Samba, uma vez que, segundo o narrador, antigos sambistas já tocavam algo semelhante ao rap muito antes do gênero ser criado nas periferias estadunidenses. Algo bem emblemático que reforça ainda mais o sentido da obra. Imprescindível, o documentário Emicida Amarelo é Tudo Pra Ontem é um valioso registro histórico sobre a negritude e seus impactos na cultura brasileira. Transitando entre épocas diferentes, a narração ágil aliada à edição fluida obtém êxito tanto em informar quanto em emocionar o público, possivelmente até aqueles que pouco ou nada sabem sobre o álbum que dá o título à obra. De antigos artistas negros a Emicida, o filme condensa mais de 100 anos de história em cerca de 90 minutos, culminando finalmente no apoteótico show do rapper que, em alto e bom som, convida todos a refletirem sobre algo para que o passado nunca mais volte a ser o amanhã. Disponível em cinemacomrapadura.com.br/críticas, e a gente tem o resto do link aqui abaixo. Bom, pessoal, nós vemos então que essa resenha é uma resenha crítica, pois além de trazer o resumo do que está sendo proposto do documentário, o autor também dá a sua opinião, colocando os pontos negativos e os pontos positivos do documentário. Questão 1. Ao escolher o gênero textual, o autor do texto objetivou. Então, quer dizer, quando ele escolhe esse tipo de gênero textual, qual foi o objetivo que ele gostaria de estar alcançando? Então, opção A. Construir uma análise irônica do documentário. Quero ressaltar a palavra irônica. O que quer dizer ironia? Quer dizer quando você tem uma ideia contrária àquilo. Na retórica significa uma figura por meio da qual a gente quer dizer o contrário do que se quer dar a entender. O uso de palavras ou frases em sentidos diversos ou opostos ao que deveria ser empreendido. Ou seja, quando você quer definir algo contrário àquilo. Então a ironia vai ressaltar. Letra B. Evidenciar argumentos contrários ao documentário do rapper Emicida. Olha, notem que a palavra contrário aparece aqui novamente. Letra C. Elaborar uma narrativa com descrições de tipos literários. Então, pessoal, você pode notar que quando a gente fala em tipos literários, nós estamos falando das 3 categorias, gênero épico, lírico e dramático. Nesse caso aqui, ele não está ressaltando os tipos literários, ele está fazendo uma crítica, lembra? Uma resenha crítica. E letra D, apresentar ao leitor um panorama da obra e se posicionar criticamente. O que isso quer dizer? Que ele está apresentando para o leitor um contexto geral do que vai ser mostrado no documentário e também se posiciona de forma crítica, mostrando os pontos positivos ou negativos. E aí, qual vocês acham que é a resposta? Vou dar um tempinho para vocês, hein? Então, a resposta correta é a letra D. Apresentar ao leitor um panorama da obra e se posicionar criticamente, que é basicamente o que se é a resenha crítica, né? Número 2. Que informações o leitor pode obter a partir da leitura do texto? Bom, gente, isso é muito tranquilo, muito simples, né? Nós podemos obter informações sobre onde o documentário está disponível, o nome do documentário. Também podemos obter informações dos pontos positivos para se assistir o documentário, os pontos negativos que o autor ressalta também que poderiam ser melhorados no documentário, a importância dele no mundo, no contexto cultural, o significado dele também em nossa cultura. E por aí vai, vocês podem reler o texto e você vai encontrar vários e vários pontos que a gente pode obter através só da leitura do resumo, da resenha crítica. Número 3. Segundo Alan Fernandes, quais são os pontos negativos de Emicida Amarelo é Tudo Pra Ontem? E os pontos positivos? Alguns deles, tá? Que eu vou citar aqui, que vocês vão contextualizar a resposta de vocês. Vocês vão complementar, tá bom? Eu só vou pontuar alguns aqui. Vocês podem dizer que, segundo o autor, faltou ousadia, porque o diretor não tentou coisas novas. Então é um documentário sem muitas inovações. Tem um momento que ele fala também que a parte narrativa e o fundo musical não impressionam muito.
Dê uma lida nessa parte para vocês poderem acrescentar, tá bom? Com relação aos pontos positivos, ele fala que a edição e o trabalho e a pesquisa foram muito bem executados, que o ritmo da montagem e edição torna a experiência em geral consistente e prazerosa para quem está assistindo. Também ressalta a importância da trajetória do povo negro no âmbito da cultura e da sociedade brasileira nos últimos tempos. O número 4. Em várias passagens do texto, a opinião do autor é sugerida pelo uso que faz as palavras e expressões. Transcreva pelo menos um trecho. Qual a importância para os leitores da opinião pessoal do autor em um texto como esse? Então, ele está solicitando vocês aqui uso de palavras e expressões para vocês transcrever. O que isso quer dizer? Vocês têm que ir lá no texto, pegar onde ele se posiciona para você poder argumentar sua resposta. Bom, só levantando alguns pontos, tem trechos que ele se posiciona falando que ele é um valioso registro histórico, ele também fala sobre os impactos na cultura brasileira, ele fala da importância da história negra, e por aí vai, gente. Vocês vão ter que pesquisar lá em cima e colocar, mas esses pontos principais são esses. Com relação a esse tipo de texto, a importância para ele, a opinião pessoal do autor é muito importante para o tipo de texto de resenha crítica. Pois, como se trata de um texto crítico, as pessoas buscam exatamente isso nesse tipo de texto. Para que elas buscam? Para saber um pouco mais sobre o que elas vão assistir ou ler, dependendo da resenha, que nesse caso, do que elas vão assistir, né, o documentário. Saber os pontos positivos, os pontos negativos, se vale a pena assistir ou se não vale a pena assistir. Saber um pouco da descrição do documentário. E também, é claro, ver a opinião de quem já assistiu. Lembre como funciona como fosse um spoiler, só que porém sem dar um spoiler da obra, um spoiler das expectativas que você vai ter ao assistir esse documentário. Lembrando também que nesse tipo de resenha crítica, ele não vai falar detalhes da obra em si, então ele não vai te contar a história do documentário, ele vai apenas ressaltar alguns pontos para te comover, para que você possa querer assistir ou não aquele documentário, tá bom? Ou seja, ele vai falar apenas aspectos técnicos, ele não vai te entregar a narrativa em geral. Lembrando também que esse tipo de texto auxilia para a formação de conhecimento do leitor a partir de uma visão do especialista, permitindo que possa fazer uma melhor apreciação da obra. O que isso quer dizer? Quer dizer que a partir da leitura de um especialista, que no caso falou sobre o documentário, você vai saber o que você pode esperar dessa obra, tá bom? O que você pode esperar desse documentário. Aí vocês formulem a resposta de vocês aí, baseado nisso que eu estou te explicando, tá bom? E por último, 5. Como pode ser interpretado o título do texto? Emicida, Amarelo, é tudo pra ontem, Netflix 2020, imprescindível. Então, eu gostaria de ressaltar primeiro essa palavra amarelo. Reparem que ele separou muito bem a palavra amar do elo. Isso, claro, obviamente tem um significado também. A palavra amar, ela está embutida dentro da palavra amarelo, que é muito bacana de se observar. Outra coisa também que eu gostaria que vocês observassem é que durante o texto ele fala plantar, regar e colher. Repare que esses são os processos, né? É como se fosse nascer, crescer e morrer, no caso. Então ele está falando do ciclo da vida. Então ele está falando do ciclo do plantio. O que semente vocês acham que ele está plantando com esse documentário? Essa é uma pergunta para vocês poderem pensar aí, tá bom? Agora sobre a resposta. O título é o nome na parte de um álbum do cantor. Sendo que esse álbum compõe a trilha sonora do documentário e parte também de uma frase popular que remete à situação da cultura e das pessoas negras presentes no nosso país. No presente do nosso país, né? Por isso, gente, esse título permite você ter uma ideia do que é o documentário. Quando ele fala que o documentário é imprescindível, o que quer dizer a palavra imprescindível? Quer dizer que ele tem que ser obrigatório, dá essa sensação de obrigatório, porque ele é tão necessário, ele é tão importante, que ele se torna imprescindível, ele se torna obrigatório para o público, pois ele tem um valor cultural inestimável. E aí, pensando nessas palavras que eu disse para vocês formulem a resposta de vocês para a questão 5.
Bom, meus queridos e minhas queridas, por hoje é só. Essa foi a aula sobre o PET da semana 1, 2021, do 8º ano. Se você gostou, peço que você curta, compartilhe, envie para os seus colegas também que estão precisando de uma aulinha de reforço. Lembrando que qualquer dúvida podem me escrever nos comentários aqui abaixo, que estarei respondendo todos vocês. Até a próxima aula e tchau!